E a gente abre a edição do Canelada desta quarta-feira falando da vitória do Palmeiras. Palmeiras venceu o Bragantino por 1-0, o jogo que você conferiu aqui na Jovem Pan na voz do Gabriel Dias. 1-0, o gol do Flaco Lopes, 2 jogos, 2 gols para o Flaco, que já havia marcado no clássico contra o Santos. Hoje ele voltou a aparecer, o atacante argentino, já no segundo tempo, passe do Naves, cruzamento do Garcia e gol de Flaco Lopes. O Palmeiras que tem agora o São Paulo pela Supercopa. Muito boa noite para você, Bruno Prado. Bem-vindo ao Canelada. Você que comentou esse jogo com o Gabriel Dias. A sua análise dessa vitória do Palmeiras e já projetando a Supercopa do Brasil contra o São Paulo, Bruno. Boa noite, Pedro, Vampeta, Piperno. Boa noite a todos. O jogo não foi legal, assim, como um entretenimento, assim, para quem sentou para assistir o jogo, ouviu a nossa transmissão. O jogo, para um confronto entre 2 times de Série A, o campeão brasileiro e o 6º colocado do último campeonato, 2 times que vão disputar Libertadores, não foi um jogo bom. Mas para o Palmeiras foi muito bom, porque o Palmeiras meteu o time reserva. Eu imagino que os 11 que vão entrar contra o São Paulo, nenhum deles iniciou hoje. Eu acho que já ficou claro na escalação de hoje os 11 que o Abel pretende colocar no próximo domingo. E nem o Everton jogou o Marcelo Lomba no gol. E o Palmeiras conseguiu uma ótima vitória. E em nenhum momento ele foi inferior ao Bragantino no jogo. Foi um jogo equilibrado, com poucas chances. E o Palmeiras conseguiu o gol no final com o Flaco Lopes, que estava no banco e entrou. Acho que o Flaco Lopes vai iniciar no domingo. Hoje ele começou no banco. E o Palmeiras conseguiu uma excelente vitória. No Brasileiro passado, o Palmeiras foi com o time reserva lá para Bragança e perdeu. E no retrasado empatou com o gol do Merentiel lá no finalzinho do jogo. Então é um jogo em que o Palmeiras normalmente perde pontos lá em Bragança Paulista. Conseguiu ganhar com o time reserva. O Bragantino não começa bem a temporada. Em nenhum momento ele conseguiu se impor em relação ao time reserva do Palmeiras. O Bragantino jogou 3 jogos em casa no campeonato, de 4, e não ganhou nenhum em casa. A única vitória foi no Canindeca Portuguesa. O Bragantino perdeu para o Água Santa, empatou com o Botafogo e hoje perdeu para o time reserva do Palmeiras. Não é um bom início de temporada do Bragantino, que tem que dar uma acelerada, porque em fevereiro ele já tem pré-Libertadores, né? O Bragantino já tem um compromisso bem importante logo em fevereiro. Mas por Palmeiras, ótimo, descansou os jogadores, conseguiu o resultado, botou alguns jogadores que não vinham atuando em campo. O Aníbal Moreno foi titular, o Caio Paulista foi titular, o Caio ainda não está tão bem no Palmeiras, o Aníbal foi bem de novo, o argentino, o Naves muito bem, no ano passado já quando precisou jogar na reta final foi bem, o Garcia muito bem, inclusive com uma bela assistência no gol do Flaco Lopes. Então alguns destaques também, Luiz Guilherme abaixo, né, que é um jogador que eu gosto, acho muito talentoso, mas fez uma partida ruim o Luiz Guilherme, não aproveitou bem a oportunidade. Fábio Piperno, muito boa noite para você, bem-vindo ao Canelada. Palmeiras que começou com uma formação alternativa, com 6 jogadores das categorias de base já no time titular, 6 atletas das categorias de base formados no clube no banco de reservas e mesmo assim venceu a equipe do Bragantino por 1-0 fora de casa, gol do Flaco Lopes. Piperno, boa noite. Boa noite, Pedrinho, Bruno, Vampeta. Olha, o mais importante para o Palmeiras é que, primeiro, ele vence, poupando o seu time titular, como muito bem destacou o Bruno. O Abel, com essa escalação de hoje, ele já escalou o time para o próximo domingo, né? Quem ficou fora vai acabar jogando. E veja, não é uma vitória banal. Eu não consegui ver o jogo inteiro, até porque eu entrei no ar aí mais cedo por conta do outro jogo, né? Do jogo do Santos. Assisti também um pedaço da derrota do Vasco da Gama contra o Nova Iguaçu. Deprimente o Vasco, meu Deus do céu. Mas vejam, o time reserva do Palmeiras venceu fora de casa um time que vai jogar Libertadores. Fase classificatória, é verdade, mas enfim, é Libertadores. Um time que foi o 6º colocado do último Campeonato Brasileiro. Que foi vice-líder até o finalzinho também. Ganhou pelo título. Não é alguma coisa banal, alguma coisa para que qualquer um vai conseguir. Então, isso é um ponto para reflexão e para muita gente. Quer dizer, o time de reserva do Palmeiras dá conta de fazer isso. O que mais uma vez prova de que essa história que o Palmeiras precisa reforçar, precisa trazer um monte de gente, não é bem assim. O Palmeiras precisa, talvez, de uns 2 reforços pontuais. Eu acho que
Se o Palmeiras fosse uma empresa daquelas, coloca uma plaquinha na frente lá, há vagas, o Palmeiras teria uma vaga para o ataque e uma vaga para o meio-campo. Eu acho que é isso. Esses meninos que o Bruno destacou, o Garcia e o Naves, eles já apareceram bem ano passado. E veja, um é uma espécie de terceiro lateral direito e o outro é aí, vai, o quarto zagueiro do elenco do Palmeiras, o quarto na hierarquia, está depois do Luan. Então, o que mostra que, assim, essas peças de reposição, elas também são muito promissoras, porque, assim, até por razões óbvias, a gente acabou badalando muito os atacantes que o Palmeiras revelou da base. Que a base do Palmeiras acabou revelando e a gente não falou tanto assim dos jogadores e defesa. Mas veja, a gente está falando de Garcia, Naves e Vanderlan. É quase uma defesa inteira de ótimo nível. E o Abel Ferreira, que já havia pedido um centroavante experiente, rato da grande área, hoje também cobrou ali, falou que gostaria de ter um camisa 10 reserva para o Rafael Veiga. Ele também falou na entrevista coletiva que não enxerga o Luiz Guilherme como meia, mas como atacante de beirada de campo. Portanto, hoje, o reserva do Veiga é o John, que vem ganhando muito espaço, jogador das categorias de base. Já já nós vamos falar do Flamengo aqui no Canelada, a vitória do Flamengo por 2-0 contra o Sampaio Corrêa do Rio. Mas, Vampeta, muito boa noite para você. O Vampeta ainda de cabeça inchada com o Corinthians, perdeu umas garrafas de vinho tá aí numa aposta. Aí, tá virando pilhado. Rapaz! Mas, ô Vamp, eu vou dar uma notícia boa para você. A conta foi bloqueada. Não, nos últimos 3 jogos, o Corinthians perdeu para times das séries A, B e C, mas não chega até a série Z. Então, em algum momento, isso vai... Temos 0. Boa noite, Pedro, Bruno, Piperno, boa noite a todos. Né, o Palmeiras aí, preocupado mesmo, você vê, né? Popô fez um rodízio ali, visando o jogo da Supercopa contra um rival, que é o São Paulo. O São Paulo que na temporada passada eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil, quer dizer, tem essa rivalidade, o jogo vai ser em Minas. Acho também que o Palmeiras precisa de um meia ali pro lugar do Veiga, principalmente se o Veiga for para a seleção, ser convocado aí para as eliminatórias, Copa América, um atacante mesmo, um rato de área, que nem o Abel falou, concordo, porque o Hendrick, a gente sabe que logo vai estar, menos de 4 meses, vai estar no Real Madrid, né? Então, mas é um time consistente, já um trabalho há 3 anos, indo para o 4º ano, seguido com sua comissão técnica, clube estabilizado. O Piperno foi muito feliz em dizer que a gente sempre fala dos meio-campo para frente, né? Você vê ali, tem o Estevão, que a gente elogia muito, entrou aí, jogou a Copa São Paulo, entrou já pelo Campeonato Paulista contra a Inter de Limeira, se não me engano. Entrou hoje também. Entrou hoje também, né? E também tem um pessoal lá de trás, né? O Vanderlan com proposta até para ir por Milan. A gente chegou aqui a dar, né? Naves, sondagem, né? Muito bem hoje. Sondagens, assim. Quer dizer, o Fabinho, volante também, né? Também, promissor. O Palmeiras na base vem ganhando tudo, né? E vai revelando os jogadores, acima de tudo revelando e vendendo alguns jogadores também. Líder do seu grupo, o Red Bull Bragantino, aí o Caixinha tem que abrir o olho, porque daqui a 2 semanas, Bruno, 3 semanas tem Libertadores, né? Se passar o Bragantino e passar o Botafogo, um mata o outro, né? Duas equipes de Série A do brasileiro que brigaram por título. E tem a questão, né, Vamp, de classificação para a Copa do Brasil agora, né? Tem, o Campeonato Paulista, que é isso. Quer dizer, por exemplo, o próprio Corinthians está jogando a Copa do Brasil hoje pela colocação do Palmeiras e do Red Bull Bragantino no brasileiro, né, Bruno? Não foi pela sua colocação no estadual, né? Não. Nem a colocação no Campeonato Brasileiro que brigou para não cair. Porque classificaram para a Libertadores. Então os estaduais têm esse peso também, né, Pedro? Os estaduais no Brasil todo, em algum momento, tem que botar seus times titulares, porque a gente está vendo aí o exemplo do Santos, de fora de uma Copa do Brasil, e a gente vê, você mesmo estava aqui, antes de começar o programa, ele estava cantando aqui para mim, que a torcida do Água Santa estava cantando, como é da música? Como é que é? Joga Copa do Brasil, né? Eu vou jogar a Copa do Brasil. Não vou falar o palavrão, né? E aí o Santos não joga, esse já é um prejuízo financeiro. Eu estava vendo aí a primeira fase da Copa do Brasil, entra um bom dinheiro, quem chega à fase final, então, lucra mais até do que a própria Libertadores, né? E é bom olhar para o campeonato estadual. O Bragantino está ainda líder do seu grupo, é o grupo que está o Corinthians, né? O Mirassol ganhou no finalzinho do Guarani, e o Corinthians cai para a 3ª colocação. Quer dizer, se terminasse hoje, dos grandes de São Paulo,
só estaria fora para a próxima fase do Corinthians. Palmeiras classificado, Santos classificado e o próprio Red Bull Bragantino classificado e São Paulo. Isso. E o Corinthians estaria fora. E o Mirassol estaria dentro. Que situação, hein? Nada pior que isso aí, não. Que chegar no Corinthians você vai falar aí, né? Você já me deu. Você falou. Já deu um spoiler. Não, você me deu um spoiler. Falou de cabeça quente, de cabeça inchada, não. Tenho cabeça inchada quando eu não pago pensão. Se eu não pagar, tem que cair a moeda pra pagar. O resto, nada mais me incomoda. Nada. A gente fica chateadozinho com uma coisa ou outra. Por exemplo, ontem o Corinthians, os caras do São Paulo quebrou. Você conhece, comemorou dentro do vestiário. Isso aí não é título. Uma hora vai ter que quebrar. Levou 9 anos e meio. Hoje andando pela rua, os caras chupa a Vampeta. Quebramos lá, não sei o quê. Meu irmão, eu torço pro Corinthians. Agora dizer que eu acho que é um começo de temporada, que muita coisa vai acontecer. A gente vai falar lá. Estamos falando do Palmeiras, né? O Palmeiras tá muito tranquilo. Surfa em outra onda. Que coisa, hein, Vamp? O Corinthians já não te surpreende mais. Pô, fui comer uma feijoada, chupa a Vampeta. Digo, irmão, eu tô com fome, eu vou comer feijoada. Eu não jogo mais, não, hein? E levou 9 anos e meio, viu? Falei pra eles. Tem razão. E eu não. Caiu dinheiro, E aqui no ponto. Quando paga tudo, pode me zoar à vontade. Obrigado, obrigado, família Carvalho. E aqui no ponto, o pessoal do Switch está lembrando também que o Vitória perdeu. Perdeu pro Jequié. O Vitória tá com um time de junior. O negócio do nosso é o Bavi. É o Bavi Copa do Nordeste. Vamos pegar eles daqui a pouco. Seu Rogério Ceni e companhia. Fonte Nova lotada. Aí, nesse dia você fala comigo, Pedro. Então tudo bem. Aí a gente. Nesse dia você fala comigo. Já que o Corinthians não corresponde. Fase do Vitória. Só fala, olha só, o Vitória. O Bahia tava lá em Manchester, fazendo a pré-temporada. O Vitória tava sapecando todo mundo do Baiano, liderando. O Bahia voltou, o Vitória não ganhou mais ninguém, velho. O ano passado, bem nessa altura aqui do ano, quarta, quinta rodada, né? Eu ficava brincando, falando, não, mas ainda é começo de campeonato, ainda é pré-temporada. E o Vitória perdeu uma, perdeu duas, perdeu quatro. E você, todo o programa falava, você fica falando isso, os caras do programa de televisão lá fica sentando pau, Time Doce Mel, aí sabe o que falaram, Pedro? Doce Mel, foi. O Vitória perdeu pro Barcelona, o Bahia hoje é do Barcelona. De Ilhéus. Quando o Vitória perdeu, os caras falaram, o Vitória tá na La Liga. Entendeu? Esse Jequié ganhou do Bahia no início, que não ganhou do Bahia reserva. Ganhou, Então ganhou dos dois. É a cidade do querido amigo Daniel Alves. Não, Jequié não. Do Val Baiano. A gente segue acompanhando os estaduais pelo Brasil. Palmeiras que bateu o Bragantino, São Paulo venceu o Corinthians, né? Por isso que a gente está até misturando aqui os assuntos. Porque domingo tem São Paulo e Palmeiras no Mineirão em Belo Horizonte. Eu acho que hoje o Abel Ferreira já deu algumas pistas do time que ele vai utilizar. É dos caras que utilizou isso aqui, só Franco Lopes. Entrou com o Breno Lopes no ataque, por exemplo. Acho que o Breno não vai estar jogando. Rony foi preservado. Então eu acredito numa dupla de ataque Rony e Flaco. O Marcos Rocha no banco, Mike preservado. Então estou acreditando ali em Mike e Marcos Rocha também no time, aquela dobradinha. Então, Bruno, aí ele sairia com 3 zagueiros, mas não o Luan, né? O Marcos Rocha. O Luan jogou os 90 minutos. Então, E o Luan jogou contra o Santos também, né? Assim, pelo que, considerando 11 que ficaram fora de prováveis titulares, eu imagino que ele vai escalar o Everton, Marcos Rocha, Gomes e Murilo. Murilo entrou no finalzinho hoje. Piquerez. Mike Piquerez, né? Aí Richard Rios, que entrou um pouquinho hoje também, Zé Rafael, Veiga, Rony e Flaco Lopes. Acho que vai ser isso aí. Acho que é isso. Como o Aníbal Moreno jogou hoje também, vai o Rios mesmo. O Rios entrou um pouquinho só. Entrou um pouco o Murilo. Vai o Richard Rios com o A exceção do Flaco Lopes, o time titular do final do Campeonato Brasileiro. No lugar do Hendrick, que está na seleção. É isso, entraria o Flaco no lugar do Hendrick e o Rony no lugar do Breno. No lugar do Breno Lopes. É isso. Mas sempre mantendo aí uma referência, que é o Flaco Lopes, e o jogador mais de velocidade, que é o Rony, né? Que faz esse facão. É o Palmeiras se preparando para a Supercopa do Brasil.